Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, seja bem-vindo aqui ao dia de hoje, né? Esse meio carnaval, né? Um carnaval que em teoria, mas na prática não está acontecendo por causa da pandemia, mas estamos aqui presentes, acompanhando o dia a dia do agronegócio, faça chuva, faça sol, faça feriado ou não, o agronegócio não para nunca, e é por isso que estamos aqui também ao vivo para falar um pouco, né, sobre esses andamentos que o agronegócio dá, né? E nesse momento a gente vai falar sobre uma pesquisa, é uma pesquisa regional aqui do estado de São Paulo, que fala um pouquinho sobre logística aqui dentro do estado e comportamento de consumo, né? É muito importante a gente debater esses assuntos, né? Quem acompanhou semana passada, eu trouxe aqui uma entrevista sobre uma fazenda vertical dentro da cidade de São Paulo, né, uma coisa muito interessante e diferente, para vocês verem como essa relação, né, entre o mercado consumidor e o mercado produtor está mudando pouquinho a pouquinho, e é interessante a gente entender esses movimentos que acontecem. E para explicar um pouquinho sobre esse estudo, que demonstra essa realidade regional aqui de São Paulo, eu estou com a Jaqueline Ferreira, ela que é gerente de projetos e produtos do Instituto Escolhas. Jaqueline, seja bem-vinda ao site Notícias Agrícolas. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, Jaqueline, vamos entrar então, né? O que é esse estudo que vocês fizeram? É um estudo de comportamento de produção e consumo dentro do estado de São Paulo, mais especificamente a região metropolitana de São Paulo. O que é esse estudo, né? Qual que foi o propósito desse estudo? Conta um pouquinho para a gente. Claro. Bom, o estudo ele teve com uma pergunta de pano de fundo que seria qual é o potencial dessa agricultura produzida localmente, ou seja, urbana, dentro do tecido urbano ou nas franjas, qual seria o potencial dessa agricultura de alimentar a metrópole de São Paulo, a região metropolitana de São Paulo. Para tanto, a gente também foi olhar os dados desse sistema alimentar da região metropolitana de São Paulo, ou seja, quais são os fluxos dos alimentos, de onde vem, quais são as características da agricultura nessa região, quais são as características do consumo, enfim, né, nesse mergulho nesses dados, a gente descobriu que esse sistema alimentar, por exemplo, ele tem, 1,3 milhões de pessoas trabalhando na metrópole de São Paulo, isso trabalhando desde o restaurante, que tem os seus, vamos dizer assim, trabalhadores direto, até as fábricas, até a produção primária, ou seja, é muita gente trabalhando com alimentos na região metropolitana de São Paulo. E, ao mesmo tempo, a gente foi olhar todos os dados, desde o consumo à produção. No lado da produção, a gente está falando de mais de 5 mil estabelecimentos, a maior parte deles de pequenas propriedades de até 20 hectares, 65% dessas propriedades são da agricultura familiar e a maioria produz hortaliças, legumes e verduras, que são em grande parte consumidas aqui na região metropolitana, no estado de São Paulo, mas também tem uma grande expressão nacionalmente, certo? Então, essas são as características. Do lado do consumo, a gente vê uma tendência que também é uma tendência do país, né, como um todo, do consumo fora de casa, do consumo de produtos mais industrializados, enfim. A gente olhou todo esse ecossistema que a gente chama de sistema alimentar. Bom, só para a gente deixar bem claro para quem está nos assistindo, o Instituto Escolhas, o que ele fez? Ele fez um recorte da realidade de consumo e produção de alimentos dentro do estado de São Paulo. Dentro do estado de São Paulo tem algumas regiões metropolitanas. Eu, por exemplo, estou numa região que é a região metropolitana de Campinas, e a Jaqueline está numa outra região, que é a região metropolitana da Grande São Paulo ali. E por que é importante fazer esse recorte para demonstrar essa realidade, né? Porque a região metropolitana de São Paulo comporta 39 municípios, isso representa um pouco mais de 17% do PIB nacional, tá? E são cerca de 21 milhões de habitantes, ou seja, 10% aí da população brasileira. Então é um recorte que, apesar de ser de uma região muito específica, de uma realidade muito específica, pode acabar representando bem aí como é que funciona esse nosso agronegócio paulista, né? Bom, vamos lá. Acho que o primeiro ponto que a gente pode quebrar é aquele paradigma, né? Aquele preconceito, vamos dizer assim,
que as pessoas acham que as grandes metrópoles elas estão distantes das regiões rurais, né? Levando em conta essas regiões metropolitanas que eu citei aqui. Eu que estou em Campinas, por exemplo, se eu andar 30 quilômetros, eu estou numa cidade que tem um potencial agrícola muito grande. Valinhos, Vinhedo, ou até mesmo Piracicaba, Olambra, são cidades aí que têm potenciais de alimentos muito grandes e que abastecem, no caso aqui de Campinas, a Ceasa. Como é que é a realidade em São Paulo, dessa questão logística? Exatamente. A nossa pergunta de pesquisa era exatamente essa. Será que essa agricultura é de fato relevante, essa agricultura produzida aqui localmente na região metropolitana? Qual é o tamanho dela? Quando a gente fala de agricultura urbana e periurbana, a gente sempre olha com um olhar, isso é pouco significativo, mas não é, né? Então, esse foi o grande achado da pesquisa. A gente foi olhar para como funcionam esses estabelecimentos e qual seria o potencial desses estabelecimentos de alimentarem a própria população da metrópole de São Paulo. Como eu disse, é bastante significativa, não só em termos de população, mas também em termos de economia gerada em torno do alimento. Como eu disse, são 1,3 milhões de pessoas trabalhando com alimentação em diferentes setores na metrópole de São Paulo. Então, a gente está falando de agricultores, como eu disse, de médio e pequeno porte, que produzem fundamentalmente legumes e verduras e que, de acordo com as nossas simulações, tem o potencial de alimentar praticamente a população inteira da metrópole de São Paulo, 20 milhões de pessoas, né? Ou seja, a gente fez uma simulação de uma expansão para 60 mil hectares cultivados, que teriam a capacidade de alimentar 20 milhões de pessoas com legumes e verduras anualmente. E, além disso, criar 180 mil postos de trabalho. A gente pegou um exemplo de uma propriedade modelo, inclusive considerando também a transição para uma produção orgânica. Então, quando a gente fala de produção local, é importante também olhar para os benefícios que isso traz, né? Você está falando de menos gastos com transporte, menos emissões de gás de efeito estufa, porque o alimento vai vir de mais perto. Além disso, você também está falando de menos desperdício, porque o alimento, por vir de mais perto, ele vai ter menos desperdício na cadeia de distribuição dele. E, além do mais, você está falando de mais uma atividade econômica, que dá condições de trabalho para as pessoas da metrópole. Então, geralmente, quando a gente pensa no urbano, a gente separa ele do rural, mas não é verdade. Como você mesmo disse aí, perto de você, na região metropolitana que você está, nós temos agricultores. Aqui dentro do município de São Paulo, por exemplo, se você olhar só para o município, você tem áreas rurais com produtores rurais, assim como você tem produção dentro do tecido urbano, embaixo de leões, perto dos tecidos urbanos, enfim, produção que tem capacidade de alimentar a metrópole e gerar emprego. Então, o potencial é bastante grande e ele traz outros benefícios, como, por exemplo, os ambientais, né? É muito comum a gente falar da importância de ter áreas verdes nas cidades. E se essas áreas verdes fossem também áreas de produção de alimento, né? Então, São Paulo tem uma realidade bastante peculiar, são agricultores na borda, né, da metrópole, enfim, nas áreas periurbanas, que às vezes estão mais de 40 anos produzindo na região. A gente tem municípios com produção bastante significativa, como Mogi das Cruzes, como a gente também tem produção dentro aqui do município de São Paulo, dentro dos bairros da capital paulista. Então, é uma produção bastante diversa e que tem um valor agregado muito grande por ela estar perto, aproxima produtor de consumidor, diminui os trâmites da comercialização, o que também tem um potencial de trazer preços mais justos para a cadeia de comercialização, não só para o produtor, como também para o consumidor final. Então, são vários benefícios de você fortalecer essa agricultura local. Aí a gente entra nesse segundo ponto, né, que é essa cadeia de comércio, né? O produtor chegando até o seu consumidor final. Aqui na realidade de São Paulo tem duas principais vias de comercialização. Uma é passando pelos entrepostos, no caso de São Paulo é a própria CEAGESP, aqui em Campinas é a Ceasa. E olha só, não sei se a realidade de São Paulo é a mesma, mas aqui a Ceasa ela faz inclusive o trabalho de separar alimentos das escolinhas municipais, por exemplo, para você ver como que essa realidade dos alimentos de São Paulo é importante, né? Essa logística, ela tem que ter essa sequência, né? Para que chegue o alimento aí balanceado até inclusive nas escolinhas municipais aqui da cidade.
E aí em São Paulo acontece algo muito parecido, né? Tem esse caminho de se chegar no entreposto, da CEAGESP e dali ser comercializado, ou o caminho direto produtor feiras, né? Como é que Sim. são essas duas realidades aí em São Paulo? É bem interessante, porque é isso que você disse. Temos o entreposto, que é um importante canal de comercialização para os agricultores. Também existem as feiras. As feiras são fundamentais, especialmente quando você está falando de distribuição no território, né? Na nossa plataforma que está online, que é Agricultura na Metrópole, .escolhas.org, você consegue ver um mapa com toda a distribuição das feiras e você vê o quanto é importante do ponto de vista de acesso da população à alimentação. As feiras são equipamentos públicos fundamentais. Outro equipamento público fundamental que você citou são as próprias escolas públicas, né? Enfim, então as legislações municipais ou até estaduais, né, que privilegiam, por exemplo, que o poder público compre direto do produtor local e do produtor que produz orgânico, por exemplo, são muito bem-vindas, porque elas estão, de fato, vamos dizer assim, fortalecendo essa agricultura local, né? Então, as escolas são outros equipamentos públicos de grande importância, não só para o consumidor, para acesso ao alimento, como também para o produtor como um canal de comercialização. Agora, cada vez mais, aqui em São Paulo, essa é uma realidade, o varejo é muito importante também para o escoamento da produção desses agricultores, né? E aí, enfim, tem-se também a necessidade de uma conscientização da própria rede varejista da importância de comprar direto do produtor local e fortalecer essa agricultura local. Então, não só os equipamentos públicos são canais de comercialização, como também os grandes varejistas que precisam olhar para essa realidade local e entender que é importante fortalecer por vários motivos, seja por conta do ponto de vista ambiental, como também por conta da geração de emprego e renda para a população local. E aí vamos então para a realidade de consumo, né? A pesquisa que vocês fizeram constatou um aumento, né, do orçamento das famílias consumindo alimentos fora de suas casas. A gente sabe que essa realidade de 2020 para cá, ela mudou bastante, mas não significa ainda que as pessoas estão deixando de comer fora, porque pediu um iFood para vir em casa, você ainda está comendo fora. A ideia é quais alimentos você está fazendo dentro da sua residência e quais alimentos você está consumindo exteriormente, mesmo que ele venha até você. O que o estudo de vocês representou e o que tem mudado desde a data do estudo até agora? Exatamente. Bom, os nossos dados, a gente levanta dados do IBGE de 2018, né? Então, ali naquele momento, os dados do IBGE estão mostrando que o gasto alimentar com refeições fora do domicílio vem crescendo exponencialmente, e isso é uma tendência do Brasil, certo? Assim como vem diminuindo o gasto com frutas, legumes e verduras, e inclusive isso tem diferenças em relação às rendas, né? Agora, é importante dizer que a pandemia vem para mudar bastante coisa, né? Então, na pandemia, a gente estava realizando essa pesquisa no meio da pandemia já, né? Então, foi muito claro, muito evidente a mudança de comportamento do consumidor, ou seja, os consumidores passaram a ter que cozinhar a sua própria comida dentro de casa, e isso traz vamos dizer assim, uma preocupação maior com o que está chegando na minha mesa. Então, a gente ouviu, ao longo da pesquisa, que a gente foi visitar algumas unidades produtoras, a gente ouviu muitos relatos de produtores que vendiam direto para os consumidores, que tiveram demanda aumentada significativamente, produtores de alimentos orgânicos principalmente. Isso demonstra um aumento da preocupação do brasileiro com aquilo que chega na sua mesa, né? Você não vai simplesmente no supermercado e compra uma comida e não importa de onde ela vem. Já que está chegando até você, você começa a ter outras preocupações. Ao mesmo tempo, a gente também ouviu relatos de produtores que vendiam para muitos intermediários e que tiveram sua produção rompida, sua comercialização rompida, né? À medida que muitos estabelecimentos de comercialização de comida, como restaurantes, fecharam por um bom tempo, né? Então, vamos dizer assim, qual é o resultado da pandemia até agora em termos de análise sobre esses canais de comercialização? É que tem uma fragilidade ali, né?
porque uma vez que o agricultor ele depende de muitos meios de comercialização, ele pode, uma vez que um elo está rompido, ele tem uma fragilidade de não ter mais aquele canal para comercialização. Ao mesmo tempo, os agricultores que conseguem comercializar com um ou menos, ou diretamente com o consumidor, eles saíram fortalecidos. Então, de alguma forma, os canais de comercialização tiveram uma mudança significativa, tanto em termos de venda na internet, como também o consumo, que o consumidor ficou mais preocupado com aquilo que chega na mesa dele, né? Então, vamos ver se essa tendência ela vai se estabilizar ao longo do tempo, em termos de consumo e comercialização. Aí nós temos dois pontos importantes. Um, no ponto de vista do produtor rural, que a gente pensa, né? A gente tem um movimento lógico dentro dessa macrologística e que qualquer ponto dentro dessa cadeia que acaba sendo interrompida, nós temos aí essas fragilidades, né? Essas fragilidades a gente não vê de hoje, né? Quando teve aquela greve dos caminhoneiros, também, né? A quantidade de alimentos que não chegaram ao consumidor, a quantidade de alimentos que teve que acabar sendo descartado. Ou seja, é um elo, ao mesmo tempo que tem o seu fluxo, se alguma coisa acontece ali no meio do caminho, acaba fragilizando a cadeia toda. E o outro ponto é o consumidor, né? O consumidor ele tem ficado cada vez mais exigente, procurando cada vez mais qualidade de saúde, qualidade de vida. O que esses dois pontos mostram, né, nessa transformação do agronegócio urbano, né? Vamos dizer, o agronegócio urbano. O que isso representa nessas relações? Eu acho que uma vez que o consumidor, eu entendo que, assim, uma vez que ele entende a importância de pensar como é que ele está se alimentando, né? Ele que está produzindo a própria comida, isso traz algumas reflexões fundamentais que vão, vamos dizer assim, reverberar para toda a cadeia de produção, né? Ou seja, se eu estou mais preocupada com a qualidade da alimentação, eu vou pensar em comer alimentos orgânicos, por exemplo. Se eu estou preocupado da onde vem meu alimento, eu vou valorizar o alimento que vem, que eu compro direto do produtor, porque gera emprego local, gera renda local. Então, essas são reflexões que o consumidor está crescendo cada vez mais nesse tipo de preocupação entre os consumidores. E do ponto de vista do produtor, ficou muito claro que quanto mais dependência de uma rede, de uma cadeia muito grande de comercialização, menor é o preço que você pode negociar e, ao mesmo tempo, mais frágil está esse sistema, porque é isso que você falou. Se tem uma greve de caminhoneiros, se tem algum rompimento nessa cadeia de comercialização, o produtor, ele simplesmente vai ter que jogar fora o alface, porque o alface ou qualquer outro tipo de hortaliça, ele tem uma vida útil muito curta. Se ele traz o alimento de muito longe, se o alimento vem de muito longe, todo o processo de distribuição tem uma perda enorme, porque o alimento ele tem a sua fragilidade, né? Enfim, então, quanto mais você valoriza essa produção local, mais segurança você tem no que diz respeito à oferta desses alimentos, mais justo é a própria comercialização em termos de preço, né? Os preços podem ficar mais justos uma vez que se aproxima consumidor e produtor. Então, não quer dizer que esse sistema alimentar local, né, que essa produção local ela vai dar conta de alimentar tudo que a metrópole precisa no seu dia a dia, mas fundamentalmente os alimentos que são a base da alimentação, né? Enfim, podem vir dessa produção local e podem reduzir significativamente todos os custos que tem na produção e logística de distribuição, além dos outros benefícios, né? Que é geração de emprego, renda local e também toda a relação que pode se ter com o meio ambiente mais ecologicamente equilibrado. Inclusive com relação a isso que você acabou de falar, a gente vê aqui no estudo, depois o estudo vai estar aqui nesse conteúdo, completinho, o PDF, o site de vocês também, mostrando, né, que os alimentos vêm tanto próximos ali de São Paulo, quanto vêm alimentos do Brasil inteiro aqui para as nossas regiões, né? E aí eu pergunto o quanto, né, as novas tecnologias que foram potencializadas também devido a essas quebras, né, de contato por causa do coronavírus e tudo mais, houve essa potencialização das novas tecnologias, novas formas de comercialização, o quanto isso pode ter impactado nessa realidade de São Paulo, no seu entorno, mas também com esses alimentos que acabam chegando de outras regiões do país.
Estar produzindo aqui na metrópole de São Paulo tem prós e contras, né? Você está ali toda hora, o produtor está sendo esmagado ali pela especulação imobiliária, né? Pela expansão da metrópole, mas ao mesmo tempo ele está numa área que tem uma cobertura de internet, ele está próximo do mercado consumidor, então tem seus prós e contras. Então, assim, o que a gente ouviu de relato, que foram bastante significativos, foram, por exemplo, as cestas, né? De alimentos que eram vendidos direto para as famílias ou por intermediação de algum instituto ou associação, enfim, isso cresceu exponencialmente, porque o consumidor poderia ir lá no seu celular, na palma da mão, dizer qual é o alimento que ele queria ali e fazer a sua encomenda semanal ou mensal. Então, esse tipo de tecnologia, por exemplo, venda na internet, tem ficado cada vez mais presente, especialmente quando você está falando de uma região metropolitana, em que esses deslocamentos tendem a ser mais fáceis por conta da distância menor, né? Então, venda na internet já é uma realidade para muitos produtores que tendem também a ter um ganho significativo de escala quando eles estão associados em uma cooperativa, uma associação ou um instituto de comercialização, que já tem muitos aqui em São Paulo, inclusive startups, né? Enfim, já tem muitas dessas organizações que apoiam os agricultores chegar até o consumidor. Então, a tecnologia ela é fundamental porque ela dá rastreabilidade para essa comercialização, para essa cadeia de produção e comercialização. E por fim, né, a última pergunta que eu tenho para te fazer é: o que essa realidade de São Paulo, esse recorte da região metropolitana mostra do macro, né, do Brasil, né, a relação que o brasileiro tem com os alimentos? Essa realidade de São Paulo, ela é específica a ponto da gente não conseguir fazer essa relação de como os brasileiros consomem seus alimentos? Não, acho que esse tipo de reflexão está sendo feita no mundo inteiro, né? A gente pode olhar várias cidades no mundo que estão investindo na agricultura local, na agricultura urbana e periurbana, como uma forma não só de garantir segurança alimentar, fortalecer melhor a oferta de alimentos, não deixar tão frágil, né, esses eventos externos, como uma greve de caminhoneiros, ou uma pandemia, ou algum outro choque. Então, muitas cidades no mundo têm apostado nessa agricultura local para fortalecer esse sistema alimentar local, né? E aqui no Brasil não é diferente, a gente tem outras cidades com bastante referência em repensar esse sistema alimentar local, essa produção local, como, por exemplo, Belo Horizonte, Curitiba, e essa é uma reflexão que pode ser feita para todas as outras metrópoles. É importante dizer, a gente está falando de metrópoles, são mercados consumidores significativos e que muitas vezes podem estar trazendo o alimento de muito longe quando poderia comprar de perto se a produção local fosse valorizada, né? A gente fez um levantamento do tamanho da produção de várias outras metrópoles também, tá no nosso site, enfim, a pessoa que quer saber mais pode ir lá no site e ver, e essa é uma reflexão que você pode fazer para várias outras metrópoles do Brasil, sim, especialmente se os gestores querem pensar em fortalecimento dessa oferta de alimento local, geração de emprego, geração de renda e também uma relação mais, vamos dizer assim, sustentável com o meio ambiente. Como eu disse, aqui em São Paulo, apesar de ter uma realidade bastante específica de produtores que estão há mais de 40 anos, que a gente chama cinturão verde, em volta da cidade, da grande cidade de São Paulo e da metrópole, você pode fazer essa reflexão para o Brasil inteiro, da relação com o meio ambiente, da relação com mais espaços verdes, mais próximos da cidade, menor desperdício no transporte, menos emissão de gases de efeito estufa no transporte. Então, são vários benefícios. É uma política, se você fortalece esse tipo de agricultura local, você pode trazer vários benefícios que vão da segurança alimentar, geração de emprego também, uma relação mais sustentável com o meio ambiente. Então, qualquer cidade que tenha interesse pode, enfim, refletir a partir desse estudo. Isso é um ponto importante, né, para a gente ressaltar, que os movimentos sociais, os movimentos do agronegócio também, eles estão em constante mudança, né? Não é uma coisa estática, né? Não é uma realidade que constatamos aqui vai ser assim para sempre, não. A mudança é constante, a sociedade muda constantemente, as exigências nacionais e internacionais mudam constantemente e a gente tem que estar sempre preparado para mudar, né, em constância. Eu digo isso porque a gente vê, às vezes, muitos embates, né, entre o urbano e o rural, quando, na verdade, a gente é uma cadeia única, né, na realidade. A gente está sempre mudando, se adaptando e tentando fortalecer um ao outro, né?
Não, com certeza. A gente está falando de um mercado consumidor significativo que, se ele muda seu padrão de consumo e a forma como os produtos são comercializados, ele tem o potencial de mudar a cadeia inteira, né? Isso que a gente está falando no final das contas. Então, pensar as cidades nessa relação com a produção de alimentos é ponto fundamental para mudar várias chaves de como fazer ao longo da cadeia, não tem como, né? Isso é uma realidade no mundo inteiro, né? Então você tem uma diversidade enorme de tipos de produção, você tem desde a fazenda vertical, super tecnificada, num galpão no meio da cidade, como você tem a agricultura tradicional e mais convencional. A pergunta que fica é o quanto essa agricultura está em diálogo com a demanda da cidade, o quanto a demanda da cidade está em diálogo com essa agricultura e como fortalecer essa produção local por conta das potencialidades que ela tem. Como a gente viu aqui, só na metrópole de São Paulo tem a potencialidade de alimentar a metrópole quase que toda a população, 20 milhões de habitantes anualmente com legumes e verduras, além de gerar 180 mil empregos. Então, é muito significativo se você entende isso como uma política pública relevante. Jaqueline Ferreira, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vinda aqui ao site Notícias Agrícolas. Obrigada a vocês pelo espaço e convido a todos a conhecer o estudo no nosso site, que é www.escolhas.org. Muito bem. Você que nos acompanha, né, percebeu, agronegócio em constante mudança, cidades em mudanças constantes também. A gente não pode ter aquela ideia de que somos separados, somos distantes. Não, a gente está convivendo em espaços em comum. É como a gente disse, lá em São Paulo ou aqui em Campinas, que são grandes cidades aqui de São Paulo, a gente não está tão distante do agronegócio quanto a gente imagina. É só andar que essa coisa de 20, 30 quilômetros que a gente encontra um produtor rural ali, que é o que, ao final de contas, vai trazer o alimento aqui para as nossas casas, né? O alimento que está próximo da gente, ao que acaba abastecendo os nossos supermercados. As commodities, essas ideias, né, muito distantes, aí sim é uma outra história. Então, produtor rural, você que nos acompanha, fique atento a essas mudanças, né, esses comportamentos de consumo das cidades. Afinal de contas, um depende do outro, né? O agronegócio depende da cidade, a cidade depende do agronegócio, o país é um só, a população é a mesma. Precisamos estar em uníssono nesse momento que passamos dificuldades, principalmente, né? Acho que essa é a grande questão dessa entrevista. Muito bem, lembrando que estamos em todas as redes sociais, então compartilhe essas informações com seus amigos produtores rurais para que todos sejam os mais bem informados do Brasil. Quem estiver acompanhando, né, essa entrevista pelo YouTube, lembrar de assinar o canal, ativar o sininho, deixa o like também, né, vale a pena, para a gente estar sempre mandando avisos para você, sempre que um vídeo novo entrar no ar, sempre um vídeo que entrar ao vivo aqui, você recebe uma notificação para não perder a novidade no momento em que ela acontece. Muito bem, eu sou Erickson Cunha para o site Notícias Agrícolas. Até a próxima. Um abraço.